A graça e paz, povo da fé. Que Deus abençoe a todos nesse dia. Eu quero começar essa live profetizando sobre a sua vida uma semana de vitória, uma semana cheia da presença de Deus e que o nome de Jesus seja glorificado em todas as áreas da sua vida. Amém? Eu estou aqui hoje para tratar com respeito aos assuntos, aos temas escatológicos. E dentre os temas escatológicos, o que desperta muito interesse nas pessoas é o chamado de período da grande tribulação, ou período do governo do anticristo. E eu tenho mostrado aqui para vocês que os homens que estão aqui na terra, a serviço do inferno, a serviço de Satanás, e que trabalham para a implementação desse governo do anticristo, o qual eu apresento aqui para vocês como os globalistas, os senhores do mundo, as famílias poderosas, o Fórum Econômico Mundial, a ONU, tudo instituições aí, pessoas que estão a serviço do anticristo, a serviço do inferno. E eles trabalham de uma maneira clara e objetiva em implementar nessa terra um governo no qual o cristianismo não terá a liberdade que hoje temos, e em que a economia estará centralizada em um único governo, tá? Em que a política será exercida por um homem que a Bíblia apresenta como o anticristo. Muitas pessoas têm valorizado ou supervalorizado os poderes ou atributos do anticristo, do dragão, do falso profeta. E eu, nesses últimos dias, eu tenho aqui levantado um discurso com base na palavra de Deus, que eu e você, como igreja na face dessa terra, temos mais poder do que todas essas instituições que eu citei aqui agora. Muitas pessoas dizem assim, mas existem aquelas famílias poderosas, Rothschild, Rockefeller, né, que comandam e que influenciam, que tiram governo, que colocam governo, né, com o poder do dinheiro, eles fazem, desfazem tudo que quer. Não é bem dessa forma, não. Outros dizem, está aí o Fórum Econômico Mundial, né, com Klaus Schwab, aquele homem demoníaco, que também tem todas as suas pautas embasadas no propósito de implementar esse governo único, de implementar um controle total e absoluto sobre os humanos da face da terra. Outros também conhecem as ações da ONU, né, que também tem trabalhado de maneira desenfreada para acelerar, para implementar essa agenda maligna. E eles já estão trabalhando já há muito tempo para implantar esse governo do anticristo, para implantar esse controle mundial, né? E para implantar a nova era. Muitas pessoas me perguntam, pastor, o que é a nova era? Explica para mim. Eu fiz uma live aqui com o pastor Lamartine Pozella, e antes de eu prosseguir no meu raciocínio, eu quero colocar essa live para você, tá? Só que antes de eu colocar esse trecho dessa live, eu quero pedir para você agora deixar o seu like. É extremamente importante que você deixe o seu like, compartilhe essa live com alguém, tá? Passe para frente. Nós estamos com o canal Povo da Fé, com mais de 700 mil inscritos censurado. O canal novo está com seu alcance reduzido. Olha aí, ó. Não chegamos a 200 pessoas ainda nesse canal. Então peço a você agora, fecha o chat bem rapidinho, deixa o like e volta para o chat para comentar, porque o seu comentário também é de extrema importância. E você que está assistindo no canal Povo da Fé, migre agora mesmo para o canal Povo da Fé Oficial. Esse canal aí acabou, esse canal aí está censurado, esse canal aí, infelizmente, chegou ao fim. Eu coloco ainda as lives nele, porque tem um número pequeno de pessoas que ainda estão ali. Eu não posso abandonar essas pessoas, porque Jesus ele deixou as 99 para ir atrás de uma, né? Então,
Essas pessoas que estão aí são importantes para mim também. São pessoas que estão comigo talvez desde o início. Comecem a migrar agora para o canal Povo da Fé Oficial, porque pelo andar da carruagem, logo logo esse canal aí, ele vai terminar de cair, vai ser exonerado do YouTube. Então peço a você agora que se inscreva no canal Povo da Fé Oficial. Antes também de colocar esse vídeo interessantíssimo a respeito da nova era, eu vou deixar passando aqui, ó, algumas formas de você contribuir no nosso ministério. Pastor, eu não te conheço. O meu nome é Giovanni Dias, para quem não me conhece. Eu sou pastor e fundador do Ministério Povo da Fé no Brasil e em Moçambique. Lá em Amatanda nós assumimos a paternidade de mais de 800 crianças. Eu vou falar mais sobre isso no final da live, mas vou deixar passando aqui algumas formas de você fazer missões juntamente conosco. Ah, pastor, eu estava procurando um ministério sério para fazer missões. Você encontrou o Ministério Povo da Fé, que valoriza e tem respeito pela sua oferta e a sua contribuição. Aqui abaixo também tem o QR Code que você pode contribuir, beleza? Mas eu falo mais sobre isso no final da live. Permaneça, você que deseja conhecer esse trabalho missionário que tem atendido milhares de crianças por todo o país de Moçambique e centenas de crianças também aqui no Brasil, ok? Vamos para cima, deixa eu chamar esse vídeo que foi um trecho de uma live poderosa que eu fiz com o pastor Lamartine Pozella. Escuta só. Tudo isso começou lá atrás com Helena Blavatsky, que era uma vidente, uma mulher que concebeu esse projeto de nova era, New Age, onde ela iria preparar o mundo para perder a fé no cristianismo. Então, a nova era, ela não tinha por objetivo um ataque frontal à religião, mas era mudar a visão a partir da mudança da cultura. Então, na economia, os Illuminatis, eles se juntaram como homens poderosos, banqueiros, a família dos Rothschild, e eles se dividiram pelo mundo para quê? Para dominar a economia das nações. Porque dominando a economia, você domina a política, domina os meios de comunicação e daí por diante. Na área filosófica, veio a preparação do ateísmo através do marxismo. Tudo isso faz parte dessa pauta dela. E o Marx, que era um judeu, o que ele dizia? Que a religião é o ópio do povo, que a religião tira o povo da dor. Ele dizia o seguinte, que somente a dor vai fazer com que o povo faça revolução. Se você traz o ópio, porque o ópio, quando nasceu, quando ele começou a ser usado, ele era usado como analgésico, para aplacar a dor, pessoas que iam ser operadas e tal. Só que ele viciava. Ninguém sabia no começo que ele viciava. Então, ele usou essa figura para dizer que a religião faz isso, tira a dor das pessoas, gera esperança e por isso ela é nefasta, por isso ela é muito ruim. E a partir daí, o marxismo, ele cria um objetivo mundial, né, de criar uma nova ordem, um novo sistema, onde Deus não esteja mais no centro. Agora, quem está por trás disso? É o mesmo Satanás. É o mesmo Satanás do Éden, depois lá do Gênesis, com Nimrod, e com todas as tentativas que Satanás teve de tomar o poder e eliminar Deus da coisa. Os Illuminatis, hoje, a gente não chama mais de Illuminatis, hoje a gente chama de os globalistas. Quem são esses? Você tem famílias de bilionários, eles não são nem bilionários, eles são chamados de metacapitalismo. Capitalista. Meta é um prefixo grego que significa depois. Esses caras, eles já nem estão mais no capitalismo. De tão podre de rico que eles são, eles manipulam a bolsa, eles manipulam as economias. E toda vez que a economia do mundo gera crise, eles ficam mais ricos. Esses caras são divididos em dois grupos. Você tem os grupos daqueles que são totalmente ateus, que estão agindo simplesmente para ganhar dinheiro, entendeu? Mas eles querem acabar com a fé das pessoas, querem acabar com o cristianismo, com a visão judaico-cristã. Por quê? Porque a fé judaico-cristã, ela te leva a ser moral, a ser ético, e eles não querem nada disso, eles querem o caos, porque no caos eles enriquecem. Por exemplo, você sabe que esses caras ficaram 40% mais ricos no seu patrimônio nesse ano de pandemia.
Porque na pandemia as pessoas quebram, vendem as suas fazendas, vendem os seus sítios, vendem os seus negócios pelo preço lá embaixo. A bolsa cai, eles venderam na alta e depois vão comprar na baixa. Então, ou seja, de um dos grupos dos globalistas, metacapitalistas, eles são ateus. Mas a outra metade é satanista. Então, Satanás está controlando os dois tipos de metacapitalistas que estão manipulando o mundo. Esses caras, eles compram as nações, eles compram os órgãos, eles compram um monte de... Eu não vou citar aqui, até para esse vídeo não ficar censurado, mas eles estão por detrás de muitas leis que estão sendo aprovadas, eles financiam todas essas ONGs que têm essa visão progressista. Ou seja, isso, Giovanni, é a maneira como eles estão dominando a mídia, os jornais, os artistas, e dessa maneira eles estão querendo criar uma visão hegemônica em que Deus não é mais necessário. Aliás, ele é um atrapalho, ele atrapalha a visão desses caras. E como eu tenho ensinado a vocês aqui eu já apresentei para vocês 3 fundamentos ou 3 pilares para a implementação desse governo de 7 anos. E esses 3 pilares está na economia mundial, na política mundial e na religião mundial. Esses 3 pilares são fundamentais. Na economia, eles querem implantar a chamada CBDC, que é o que, pastor? É a moeda digital emitida por bancos centrais. Já na política, eles querem colocar um governo centralizado, um governo que comanda, irmã Paloma, todas as nações, se possível, claro, né? Porque eles não conseguirão comandar todas as nações. E é claro, né, estipar da face da terra a religião. Mas quando a gente fala em religião, leia-se cristianismo, tá? Porque o maior obstáculo para esse governo é o cristianismo. E não é à toa que nas suas agendas nós vamos ver muitas pautas que batem totalmente de frente contra os valores fundamentais da igreja cristã, que é o quê? É a família tradicional. A questão aí, né, da identidade de gênero. A questão aí, sabe, dos vários tipos de casamento que eles defendem. A questão de eliminar os pequeninos ainda dentro do ventre materno. São todos valores fundamentais para o cristianismo. E isso é uma pedra de tropeço para eles. Logo, eles têm como meta principal remover, banir o cristianismo da face da terra. Vocês estão entendendo? E para isso, estão trabalhando de uma maneira acelerada e agilizada, tá? E eles já não escondem de ninguém. Inclusive, já colocaram até uma agenda, e essa agenda, ela tem a data estabelecida para implementação de 17 objetivos que vão servir como base para implementar esse governo autoritário, centralizado, tá? Tomando conta total, de forma absoluta, desses 3 pilares: economia, política e religião. Agora eu venho aqui para trazer uma informação para muitas pessoas que têm, sabe, supervalorizado essas famílias poderosas que eu tenho citado aqui: Rothschild, Rockefeller, Soros, Gates. Essas famílias, eles têm um poder financeiro, o poder econômico. E nós sabemos que todo esse poder econômico está, sim, a serviço da implementação do governo do anticristo. Eu tenho aqui, eu tenho falado sobre homens influentes, como, por exemplo, o Klaus Schwab, que é o CEO do Fórum Econômico Mundial. Um fórum que reúne as maiores empresas do planeta. E essas empresas,
despejam ali caminhões de dinheiro para implantação também de pautas, de objetivos que visam implementar esse governo do anticristo. Também eu tenho falado sobre a ONU, que é uma instituição poderosíssima, que na década de 40 foi criada com o propósito de estabelecer a paz na Terra, de evitar conflitos entre as nações, mas pelo contrário, né? Pelo contrário da sua proposta inicial, o que nós mais temos visto é a ONU trabalhando também para a implantação dessa famigerada Agenda 2030. Tudo para facilitar a implantação do governo do anticristo. E nós precisamos trabalhar dessa forma porque muitas pessoas ainda não conseguem enxergar isso. E quando me veem aqui falando sobre geopolítica, Fórum Econômico Mundial, sabe, a ONU, citando Klaus Schwab, citando famílias como Rothschild, Rockefeller, né? Essas pessoas dizem assim, olha, vamos pregar a Bíblia, pastor. Para de falar essas coisas, vai pregar a palavra de Deus, porque são pessoas que ainda não entenderam que tudo isso que eu estou citando aqui está a serviço da implantação desse governo do anticristo. E em contrapartida, muitos têm supervalorizado essas pessoas por sua influência política, por seu poder econômico e por todas as articulações que eles têm feito em todas as nações do planeta, tirando e colocando governos, derrubando e levantando reis e primeiros ministros. Eles fazem isso sim. E muitas pessoas sentem-se como que limitados. Quando eu digo muitas pessoas, eu estou me referindo aqui a pessoas que hoje entendem que é a igreja de Cristo na face da terra. E o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui é que nós, como igreja de Cristo na face da terra, temos muito mais poder do que essas famílias de bilionários. Temos muito mais poder do que Klaus Schwab. Temos muito mais poder do que o líder da ONU. Temos muito mais poder do que o líder da OMS, que nos anos de 2020, 2021 e 2022 conseguiu parar o planeta, obrigando todas as pessoas a ficarem em casa. Muitas pessoas dizem assim, mas está escrito que vai acontecer, temos que aguardar, temos que aceitar e deixar acontecer. Não, negativo. Nós, como igreja, temos o papel fundamental de ser aquele que é a pedra de tropeço no caminho do anticristo. Nós temos um poder de frustrar os planos e projetos do anticristo. Porque eu e você, como igreja, precisamos entender que vai acontecer esse momento em que o anticristo vai comandar essa terra? Sim, vai ter esse momento em que estará aqui o anticristo, o falso profeta, o dragão derramando o seu poder sobre o anticristo. Vai ter, mas isso é dentro do tempo de Deus, não dentro do tempo deles. E o que muitas pessoas estão aí olhando é o seguinte, eles já estabeleceram aí a agenda, é para 2030. 2030, eles vão concluir os 17 objetivos, vão implementar o governo do anticristo. Não, negativo. A agenda estabelecida para os últimos dias da humanidade, como a conhecemos, não será estabelecida pela ONU, pelo Fórum Econômico Mundial, pelo anticristo, pelo diabo, não. Eu e você precisamos entender que todas essas datas serão estabelecidas por Jesus. É Jesus quem vai determinar o dia e a hora e o momento em que ele vai permitir a entrada do anticristo nesse mundo. Em que ele vai permitir a entrada do cavaleiro vermelho, do cavaleiro preto, do cavaleiro amarelo. E tudo isso, meus irmãos, eu e você precisamos entender que enquanto ele, Jesus, não abre nenhum selo, eu e você, como igreja, temos sim o poder de ser aquele que o resiste. Não no sentido de falar assim, olha, nós não vamos deixar isso acontecer.
mas no sentido de frustrar a agenda do inferno, de lutar contra a agenda do anticristo, de lutar contra os globalistas, contra a agenda da ONU. E essa agenda 2030, ela é satânica, é uma ousadia de Satanás, querendo dizer o momento, o dia e a hora em que o anticristo entra em cena. E eu e você precisamos entender que nós, como igreja, temos poder mais do que todas essas instituições juntas. E a prova que eu quero trazer a você é essa, que nós conseguimos frustrar a Agenda 2030. Eles não vão conseguir implantar os 17 objetivos até 2030. Eles tiveram surpresas inesperadas, que vai atrasar em muitos anos o que eles tinham como certo concluir em 2030. E uma dessas questões passa pelas eleições dos Estados Unidos. Você acreditando ou não, essa eleição foi como uma grande pedra de tropeço na agenda, nas pautas e objetivos do anticristo. Eles não vão conseguir implantar essa agenda até 2030. De maneira alguma. Entende? Nós já temos dito para vocês, eles estão aí já fazendo discurso, colocando uma nova data para 2045. Isso aí é o quê? É eles mesmos passando para mim e para você o atestado dizendo assim: fomos frustrados. Não vamos conseguir implantar o que tínhamos em mente. E olha só, você precisa entender que a agenda de Satanás, o que Satanás quer colocar como data, já vem de longos períodos. Por exemplo, eu já trouxe aqui para vocês no canal a informação da mãe da nova era. Uma bruxa, uma esotérica chamada Alice Bailey. A Alice, ela já há mais de 80 anos atrás, ela previu e ela disse assim, que seria no ano de 2025 que aconteceria um efeito sobrenatural. E ela diz assim que seres iluminados, que seres divinos, que seres que estão numa ascensão muito maior que a nossa, iriam se materializar e iriam interagir com seres humanos. E aí você vai vendo manifestações de aliens ou de extraterrestres que parece que ele não tem o limite da física. Passam por paredes, passam por portas, passam por janelas e se apresentam para pessoas à noite, vêm visitar pessoas à noite, conversa com essas pessoas à noite. Esses aí são o quê? Manifestações de espíritos demoníacos. Agora, existem também manifestações de seres extraterrestres que se manifestam num lugar ermo, numa escuridão, que desce de uma aeronave, que conversa com as pessoas, né? Que às vezes as pessoas podem até tocá-los. E existem, né, casos, inclusive, de relações sexuais com esses seres. Então, eu vejo dessa forma duas formas de manifestações demoníacas. Uma através desses animais híbridos e outra através dos próprios espíritos demoníacos. E eles se apresentam como extraterrestres, que vieram de outros planetas, outras dimensões, que desceram dos céus. Como diz, né, o pessoal de Dáquila, né, lá do Urandir, né, Urandir, o pessoal lá de Dáquila, de Ratanabá, eles falam que os nossos amigos do espaço, os demônios, né, e o inimigo, não vivem nas profundezas. Eles vivem nas regiões celestiais. Eles estão lá em cima. Você sabia disso? Ah, o diabo veio da profundeza do inferno. Não. Nem um demônio e nem o Satanás está nas profundezas. Eles estão nas regiões celestial. A Bíblia deixa bem claro que é lá em cima que estão quem? Principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Estão na onde, pastor? Nos lugares celestiais. E todas as vezes que você vê, né? Que você ouve, todas as vezes que você vê, né? Na história de todas as civilizações, sempre você vai ver relatos
de seres que vieram do céu, se contactaram com seres humanos, foram vistos como deuses, foram adorados, foram cultuados. Então, sempre você vai ver nas histórias das civilizações esse relacionamento. Eles nunca vieram das profundezas, eles vêm de cima, eles vêm do alto. É lá que estão os demônios, os espíritos, né? Essas entidades que atuam junto com o governo. Então, o que acontece? Provavelmente, o que Alice Barr disse que, a partir de 2025, esses seres poderiam se materializar e se comunicar com seres humanos para ajudar nesse up da humanidade, né? Elevando a humanidade para uma posição de divinos. Eu vejo nisso daí a manifestação do quê? Desses demônios, dessas entidades. E eles já estão preparando com o título de aliens, de extraterrestres, que vieram de outros planetas, que são mais evoluídos e que estarão nos ajudando. Tudo isso aí, gente, nós vamos vendo que é Satanás ajeitando o cenário, preparando a narrativa para a implantação de todo o seu governo. Eles já foram frustrados a respeito à agenda de 2030 e serão frustrados em 2045 se não for o tempo estabelecido por Jesus. E eu e você precisamos entender que temos autoridade, que temos o poder e estamos aqui sim, como aquele que o resiste. Vamos resistir até o último momento. E você precisa entender, você não é qualquer um. Você é a Igreja de Cristo na face da terra. Não supervalorize o anticristo. Não supervalorize Satanás. Nós temos muito mais poder que todos eles juntos. Afinal, somos a instituição mais poderosa da terra. Nós somos a Igreja de Cristo. E outro detalhe, deixa eu explicar aqui bem claro para você. Para dar base no que eu estou falando aqui para você, que o império do anticristo será limitado. Preste bem atenção. Olhe para cá e preste bem atenção. Nós vamos ver a história de todos os reinos da terra naquela estátua de Nabucodonosor. A estátua de Nabucodonosor. Ali, Daniel cita todos os reinos que teriam na face da terra. Desde o Império Babilônico até o último. Então nós vamos ver ali a divisão desses impérios com os metais, que é representado em cada parte da estátua. Então nós temos ali, né? Primeiro, a cabeça, representada com o ouro. Depois nós temos o que? O peito, representado com prata. Depois temos o ventre, representado com o bronze. E depois temos as pernas, representada com o ferro. E por último, os pés, representado com ferro e barro. Então, se você olhar bem, você vai ver que vai decaindo os valores dos metais ou das ligas. Começa com ouro, decai para prata, decai para bronze, decai para ferro e decai para ferro com barro. E o que isso está mostrando? A inferioridade de um após o outro, gente. E o próprio Daniel disse para Nabucodonosor, olha, a cabeça é o teu império, é o império babilônico. Ele será o mais grandioso e o mais glorioso na terra. E não haverá outro similar a ele na terra. Você está entendendo? Então, depois nós vamos ver tudo isso sendo mostrado na história que Daniel profetizou segundo a voz de Deus. Nós vamos ver que se cumpriu direitinho. Porque depois do Império Babilônico veio o quê? O Medo-Persa, representado na prata. Depois do Medo-Persa veio o Império Grego, representado no bronze. E depois do Império Grego veio o Romano, representado nas pernas de ferro. E qual é esse último império? Representado nos pés. O império do anticristo. Então, o império do anticristo é descrito ali que será de
10 reinos. 10 reinos apenas. E com uma liga fraquíssima, que é de barro com ferro. E que esse império, ele será esmiuçado por uma rocha que foi lançada do céu sem o auxílio de mão humana. E essa rocha é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Jesus que vai se lançar sobre o império do anticristo. Vai reduzir a pó, vai demolir todos os impérios, toda a história da humanidade e vai então implantar o maior império de todas as épocas, que será o próprio império de Jesus Cristo, nesta terra. Então, em nome de Jesus, entenda pela própria descrição da estátua de Daniel, que o império do anticristo será o menor, ou o mais inferior, o mais fraco, o mais chinfrim de todos. Pare de dar todo esse valor para o império do anticristo. E nós já estamos vendo ele sendo frustrado aí com a Agenda 2030. E vamos continuar trabalhando, porque tudo que estamos vendo é que não vai acontecer segundo a agenda dele, mas segundo a agenda do meu Jesus, do teu Jesus, do nosso Deus. Levante a tua cabeça, se coloque como igreja de Cristo e entenda que você muda a história. Entenda que você fará a diferença nessa reta final. Eu e você, sim, temos poder. Eu e você, sim, temos autoridade. Amém? Então, vamos exercer o nosso papel como igreja e entender que quem dá a última palavra é Jesus. A agenda está nas mãos de Jesus. E eu e você como igreja vamos dificultar tudo para o anticristo. Vamos dificultar e acabou. É o nosso papel aqui, é dificultar, é pregar o evangelho, é dizer que Jesus está vindo e não nos colocarmos como coitadinho. Não ficar supervalorizando o anticristo, a besta, o falso profeta, os poderosos, as famílias riquíssimas do mundo. A ONU, não devemos valorizar. Nós temos muito mais poder e muito mais autoridade que eles e podemos sim mudar a história da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação e até mesmo mudar a história da humanidade. Eu e você temos o poder de mudar. Fomos levantados para isso. Então, em nome de Jesus, se encha do Espírito Santo e faça a diferença. Não vos conformeis com este mundo. Esta é a palavra de ordem. E vamos fazer oposição. Vamos ser resistência. Vamos dificultar tudo que pudermos para o anticristo. Em nome de Jesus. Amém? E falando em dificultar, nós também temos uma incumbência. Qual é, pastor? Resgatar o maior número de almas possível das mãos do anticristo. Eu e você temos a autoridade para isso. Eu e você fomos incumbidos desse poder de resgatar almas, de saquear o inferno e de povoar os céus. E devemos fazer isso desde a rua onde moramos até os confins da terra. E em nome de Jesus, estamos fazendo isso na rua onde moramos, mas também estamos indo até os confins da terra. E em nome de Jesus, eu tenho pedido encarecidamente a vocês e para todos aqueles que amam a obra de Deus, que amam missões, continue nos ajudando a levar essa palavra aos lugares mais distantes. Nós estamos lá em Moçambique, estamos lá nos ribeirinhos da Amazônia, vocês sabem disso. Eu bato muito nessa tecla, né? E todos vocês sabem, porque ali em Moçambique é uma nação miserável. Uma nação que é comandada há quase 50 anos por uma ditadura maligna e perversa. Inclusive uma ditadura que é muito assim, ó, com o senhor Lula. O sistema lá é assim com o Lula, ó. Uma ditadura corrupta e sanguinária. E curiosamente lá, o candidato da oposição, que estava ali disparado no gosto popular e que todo mundo estava vendo clara e objetivamente que ele seria eleito, curiosamente perdeu. Perdeu. O ditador ganhou com 70% dos votos, a população não aceitou isso e está tendo
um derramamento de sangue terrível lá. E eu digo, em épocas normais, já é uma miséria extrema lá. É muita fome, muita fome. É, sabe, uma situação sobre-humana. E o que nos comove muito é a situação das crianças. E através desse trabalho, nós estamos ajudando, contribuindo com aquilo que está em nosso alcance. E como eu tenho dito para vocês, a situação lá é tão precária, que até mesmo a forma dele se alimentar lá nos comoveu. Mas graças a Deus e graças a vocês, nós mudamos essa realidade. Colocando frango no prato, colocando suco na mão, sabe? Os adultos também, as mães das crianças. E isso tem acontecido com a sua contribuição, com a sua oferta. E vamos prosseguir no nome de Jesus. Aqui abaixo tem aqui os dados necessários para você contribuir com a sua oferta. Sabe? Olha que lindo o que aconteceu hoje lá na região do Dondo. Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso. Ministério Povo da Fé, Pastor Giovanni, que é o missionário Ernesto. Olha que grande bênção, o menino Samuel que estava comendo rato, hoje está diferente, bem diferente mesmo. Está bonito, está com tênis. Nossa, compramos roupa aqui para ele, muitas roupas. Tem calça, tem cueca, tem muita coisa aqui. Tem sapato, compramos também mochila e compramos também 50 quilos aqui de arroz, compramos também farinha, compramos aqui leite para ele tomar o café da manhã. Louvado seja Deus aí. Aqui é a mãe nossa, gente. Fico feliz. Quero agradecer a todo mundo aí do Ministério Povo da Fé. Tem colaborado para poder nos ajudar a melhorar a vida do menino Samuel. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Nós compramos alimentação, porque uma coisa eu digo, olha você ver como é que vai caindo a audiência, não tem problema, o importante é você que ficou. A diferença dessa região é que essa região ainda, nós estamos entrando lá agora, estamos mudando aos poucos a realidade desse povo. Agora em Amatanda era assim também, nós temos lá o pai Armando fazendo seus ratos, já mostrei várias vezes esse vídeo aqui para vocês, vocês estão cansados de ver, né? Pai Armando lá preparando. Queridos irmãos, estou aqui hoje sábado, encontrei o pai Armando aqui, estava fazendo uma... Aí, agora em Amatanda tá como? Vou mostrar para vocês. Povo da Fé, nós estamos hoje aqui em Amatanda, mais uma refeição, né? Onde as nossas crianças vão receber hoje o arroz, o feijão. Olha só que feijão bonito, que feijão grosso, que feijão bem feito, tá? E olha o frango. Olha esse frango como é que está. Delicioso, maravilhoso. Vou colocar um caldo aqui. Eu te pergunto, qual a diferença dessa comida aí para a comida que você tem na sua casa? Um arroz bem feito, né? Um feijão bem grosso, né? Com bastante substância. O frango, né? O suco também para as crianças. A fruta, tem a fruta também. A maçã, a banana que é dada em cada refeição. Isso nós temos feito graças a Deus e a ajuda de todos vocês. Todo o povo da fé que tem feito isso. Nós temos trazido alívio para esse povo. E a Bíblia diz, o generoso prosperará. Quer prosperar? Seja generoso. Aquele que dá alívio aos outros, alívio também receberá. Está lá em Provérbios. Eu sempre mostro aqui para vocês. Então é importante você ser útil na vida de alguém, porque isso vai pesar na balança lá no tribunal de Cristo, quando formos galardoados. Ah, eu sirvo a Deus, tenho fé em Jesus e é o suficiente. Meu amigo, Tiago diz que as obras, a fé sem as obras, ela é invalidada. É perigoso até perder a salvação. Ah, eu sirvo a Jesus e tá bom. Não, tá bom não. Temos que ser alívio na vida dos nossos irmãos. Olha aí essas crianças com os pratinhos levantados, recebendo uma refeição, recebendo roupas, calçados, brinquedos. Tem criança aí que nunca teve a oportunidade de ter uma bola. Hoje eles têm uma bola para brincar. Essas crianças precisam de mim. Essas crianças precisam de você. E eu quero convocar a todos para me ajudar nessa missão. E foi o pastor Ernesto, o missionário Ernesto, me mandou. Eu já vou passar aqui para vocês o que é que deu.
Ó, foi descoberto um câncer chamado sarcoma de partes moles. Depois vocês pesquisam isso. Sarcomas de partes moles é o nome do problema que foi causado no Isaías. É uma cirurgia que tem que ser feita já. É uma cirurgia, segundo os médicos, tranquila. O problema dele é solucionável. É um câncer benigno. Então, tem jeito para o Isaías. O médico disse que ainda bem que fomos, porque está no limite. Mais um pouco, o Isaías poderia perder o braço ou até a própria vida. Tá? Eu tenho aqui o dia, né, que nós trouxemos o pedido de ajuda para o Isaías, que foi esse aqui, ó. Dá uma olhada. Graça e paz, vocês que nos acompanham, gente, nas redes sociais. Aqui é o missionário Ernesto. Gente, deparei com uma situação... eu não vou colocar o vídeo todo, porque da outra vez que eu pus, deu problema aqui no YouTube. O YouTube está complicado, mas você vê que ele abaixa sentindo muita dor mesmo. E aí nós colocamos ele no carro, né, levamos para uma clínica particular, uma clínica especializada, né, eu mostrei para vocês aqui, ele indo para a clínica, ele também se alimentando, né? Deixa eu ver se eu tenho as imagens aqui para mim colocar, para quem não viu, isso aqui, ó. Ah, tá aqui. Ele indo para a clínica, ó. Queridos irmãos, graça e paz. Olha que grande bênção. Estamos levando o Isaías para a clínica, para a gente fazer alguns exames, para o hospital, né? Bem dizer, a gente vai com ele primeiro no Banco Socorro. Você que nos acompanha, ore por ele, compartilhe, gente, compartilhe o vídeo, compartilhe o nosso trabalho. Nós ficamos muito felizes, muito gratos. Missionário Ernesto. Não esqueça de nos seguir, gente. Deus abençoe. Isaías, tira de... Olha lá. Olha aí, ele comendo a sua marmita, né? Se alimentando, indo para o hospital. Aí já tem o vídeo dele aqui, vídeos, né? Dele já no hospital, já recebendo ali os primeiros atendimentos. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Santo Deus. E esse aqui foi ontem, né? Que o pastor Ernesto, o missionário Ernesto, foi lá visitá-lo, levar algumas frutas. Ele não pôde filmar muito, não é permitido filmar lá, mas ele levou, né? Uva, banana, algumas coisas para ele ir comendo. Estamos cuidando de toda a alimentação dele, medicamentos, é tudo pago nessas clínicas, né? Então, gente, aqui abaixo tem algumas formas de você contribuir, que é o CNPJ do Ministério Povo da Fé, uma chave Pix da Nubank, o WhatsApp também é uma chave Pix da Nubank, uma conta da Caixa Econômica Federal, uma conta do Banco Bradesco, para você estar nos ajudando, nos auxiliando nessa missão de salvar a vida do Isaías. Você vê que ele já está com acesso ali intravenoso, que fala, né? Para receber medicamentos e tudo mais. E juntos nós somos mais fortes. Vamos tirar o rato da boca dessas crianças lá do Dondo, vamos colocar uma alimentação como colocamos em Amatanda, vamos fazer acontecer na vida do Isaías. É tanta coisa, gente. O pastor Gabriel trouxe aqui, eu estou aqui com esse vídeo que ele me mandou hoje, ele tinha gravado, esqueceu de me mandar, do Ricardo, né, que me emocionou bastante. Ó. Meus irmãos, está aqui o irmão Ricardo hoje, inaugurando aqui a carinha de roda. Tá baixo, né? Falamos para ele hoje, graças a Deus. Ele não ia na igreja, né, não ia aqui na congregação. E a partir de hoje, graças a Deus, ele estará se apoiando através desta carinha para movimentar. Olha, agora ele vai para a igreja, agora ele vai para todos os lugares, né? Porque aí consegue se levar ele. Para levar no colo era difícil, né? Graças a Deus agora ele tem essa cadeira de roda para fazer a sua locomoção. E ele está feliz? Ele está alegre? Veja esse sorriso aqui, você me fala. Aí você me fala se ele estava feliz ou não. E ali ele estava me conhecendo, ele não me conhecia, eu não conheci ele da outra vez que eu fui lá, mas em agosto estarei indo lá e dando um abraço nele, né? E aqui o vídeo diz se ele está alegre ou não, olha lá. O irmão Ricardo, a foto, né? Depois eu falei, Ricardo, ada kugulira na carinha, ban? Ndu. Ndio na kugulira na carinha. Zungu. Vai não. Zungu. Giovanni. Ele gostou aqui, Pachacheu. Perguntou teu nome aqui, diz não, mano.
Louvado seja Deus, meus irmãos. É muita alegria. Parece que não é nada, não significa nada para muitos. Mas essa carinha, meus irmãos, significa muita coisa para o irmão Ricardo. Ele está aqui realmente muito alegre, muito agradecido aqui pelo apoio. Que Deus continue ricamente abençoando a vida do pastor Giovanni, sua família, todos os irmãos do Ministério Povo da Fé que têm aqui nos apoiado nesta missão. Louvado seja Deus. Olha ele aí olhando a foto. E não só, né, meus irmãos? Tem a cadeira também da irmã Fátima que nós entregamos para ela. Eu mostrei para vocês aqui a entrega, né? A irmã Fátima agora ela caminhava, se arrastava muitos quilômetros para conseguir trazer o sustento para seus filhos, para sua casa. E agora a irmã Fátima, ela tem a sua bicicleta de cadeira de rodas, olha lá. Ó. E aí ela vai embora, né? Isso é uma bênção. Glória a Deus. É uma bênção. Eu fico muito feliz com tudo que Deus, através de todos nós, tem feito na vida desse povo e vai continuar fazendo, porque isso aqui ainda é só o começo, tá? É só o começo de uma grande obra que Deus está realizando lá em Amatanda, juntamente com o pastor Gabriel e toda a equipe de obreiros. A Bíblia diz que não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas aqui só as imagens já falam por si, né? Todo esse alívio que é trago para as nossas crianças, para esse povo tão carente, isso é impagável, isso não tem preço. Não há dinheiro no mundo que pague isso. E para quem não conhece o ministério, está chegando agora, eu peço a você, né, você não ficou aqui à toa, se você ficou aqui até esse ponto do vídeo, é porque Deus está te chamando para a missão. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque a minha garganta está bastante infeccionada, tá? Mas Deus está te chamando para servir conosco. Deus está te chamando para a missão. Venha ser um missionário juntamente conosco. Nós temos algo aqui que é lindo, que é a transparência. A transparência, ela é algo assim fundamental. E é a coisa mais linda que se tem em um ministério, em uma empresa, em todos os setores da nossa vida. É a transparência. E tudo que nós fazemos com a sua oferta, com o seu dízimo, com a sua primícia, com a sua semente, chame como você quiser. Tudo que nós fazemos com aquilo que você tem enviado, nós prestamos contas aqui e mostramos a todos vocês, tá? Hoje o pastor Gabriel estava numa missão bastante complicada, que tem que atravessar um rio, gente. Meus irmãos, estamos aqui caminhando já muito longe onde nós vamos. Olha a viatura missionária lá atrás. Aí está, temos o colchão que nós levamos para a menina lá deficiente. E depois estaremos precisando da vossa ajuda para a compra de uma cesta básica. A nossa via aqui não está bem, a nossa estrada, né, não está bem. Mas eu creio que vamos conseguir chegar em nome de Jesus. Não é fácil, toda a via, toda a estrada lá está muito estragada, né, mas creio que Deus irá dar vitória. Vem por nós. Tá aí. Eu vou mostrar aqui ele entregando o colchão para a menina. A cadeirinha dela que nós compramos já está ruim, é muito longe, não tem como a gente ir lá direto, tá? É muito longe, como vocês estão vendo, mas nós precisamos retornar lá para levar roupa para essa família, levar a cesta básica para essa família. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Vê se você consegue ver isso aqui. Eu não sei nem se o YouTube, acho que o YouTube não vai nem... Eu vou só colocar a imagem aqui e pausar, tá? Ó, eu vou passando assim, tá vendo? Ela tem as perninhas ali atrofiadas, o colchão tá aí atrás, foi solicitado pela mãe. E eu não vou passar o resto, deixa eu ver aqui se mostra a cadeira, aqui ó. Já deu, né? Tá com avarias. Precisamos comprar um novo carrinho diferente, o maior, a menina até cresceu. E nós precisamos fazer isso, também levar alimentação. O colchão agora já tem, graças a Deus, vai dormir um pouco mais confortável. Mas mais à frente ele tira o lençol da menina, não dá para mostrar, porque senão vai dar problema aqui na plataforma. Essa menina precisamos comprar roupa, calçado para ela.
né, uma botinha especial, precisamos fazer alguma coisa por essa família também. Então nos ajude. Vocês veem que não é só uma coisa, são várias frentes, né, que a gente atua. E a sua oferta, se eu dizer, pastor, hoje é sábado, eu não consigo fazer eu não consigo fazer um depósito na caixa ou na lotérica. Tem gente que vai na lotérica, chega lá e fala, já excedeu o limite. Excedeu nada, gente. 3 depósitos que você fazer na lotérica, o quarto eles já falam que excedeu o limite, independente do valor. E aí tem muitos atendentes da lotérica que deixam o diabo usar. Eles dizem, olha, já entrou muito dinheiro aqui nessa conta, e aí não tem como fazer e tal. Mas é nada, gente. Se uma pessoa mandar um depósito de 5, outro de 10, outro de 50, o quarto depósito não vai entrar, vai dizer que excedeu o limite. Então o que você faz? Vai numa agência da Caixa e coloca no envelope, tá bom? Que no outro dia, dependendo do horário, cai aqui, ou até no mesmo dia já cai aqui também, para a gente fazer o que tem que ser feito, tá bom? Você que é de fora, do exterior, e deseja fazer uma semente, aqui embaixo tem o meu WhatsApp, me chama, que eu te passo os dados para você fazer pelo Western Union, MoneyGram, Wise, né? Ou qualquer outra forma, casa de câmbio, as informações que você precisar, eu te envio, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe todos que estão participando aqui no chat, tá? Vocês são uma bênção, todos que fizeram um super streak, que Deus abençoe a todos. Você que vai nos ajudar, você que já nos ajudou, que Deus te abençoe. E você que vai nos ajudar, você pode sinalizar aí, pastor, vou fazer minha semente hoje, amanhã, na segunda. Isso nos deixa mais tranquilos, tá bom? Em nome de Jesus, diante dessa situação. Eu quero agradecer a todos que permaneceram comigo até aqui. Pedir a todos que se inscrevam nesse canal. Deixa o seu like, é extremamente importante. Estou vendo que o like está realmente baixo. O teu like é extremamente importante para que outras vidas também recebam essa mesma informação, tá bom? Então, dedo no like aí para nos ajudar. Vamos para cima na missão, em nome do Senhor Jesus. Compartilha com mais pessoas. Então compartilha bastante, deixa o like, comenta aqui abaixo, tá? Não só no chat, mas deixa aqui abaixo teu nome, sobrenome da família, cidade onde você mora. À meia-noite eu e minha esposa estaremos de joelhos orando por todos vocês. O meu Instagram é PR Giovanni Dias e também Povo da Fé. Siga no Instagram porque todas as atualizações das missões eu tenho colocado nesses perfil do Instagram, @PR Giovanni Dias e @Povo da Fé __, tá bom? Se inscreve lá, siga na verdade lá e acompanhe os stories, o feed, que eu tenho postado tudo ali, beleza, gente? Deus abençoe a todos, foi um prazer falar com vocês aqui e não se esqueça de deixar nome, sobrenome, cidade onde você mora para a gente estar orando. Deus abençoe, um beijo no teu coração e até a próxima oportunidade em nome de Jesus. E não saia, porque agora você vai ouvir uma canção aqui maravilhosa que mostra um pouco do que fizemos em 2024 ali na África. Para você que não conhece o Ministério Povo da Fé, é importante você ficar ouvir essa musiquinha, 13 minutos e meio, e fala da África, fala dos projetos nos ribeirinhos da Amazônia. É bem interessante para você conhecer, tá bom? Valeu, fiquem com Deus, vamos para cima e fui! Povo da Fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! A obra está fluindo, projeto em a matanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade, já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor.
Fizemos doações de roupa em massa para a criançada. Pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola Povo da Fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio, nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo para as crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores para as famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Hoje jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para a sua vida ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos. Pra uma grande plantação fazemos. E ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó Costeja a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni, que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era água quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Então, não é uma tarefa fácil. Não aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado.
Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.